Chegamos aos 50 anos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Nem mesmo os mais visionários poderiam imaginar que seriam os pioneiros do maior sistema cooperativo de saúde do mundo. Assim como em tudo que é grandioso, o começo exigiu muito mais do que determinação. O tempo revelou pilares sólidos e o grupo de 26 médicos cooperados tornou-se mais de 240, que com o suporte de 280 colaboradores prestam um serviço de excelência para mais de 23 mil beneficiários. O propósito tornou-se ainda mais complexo e abrangente, indo muito, muito além do projetado. Somos segurança, qualidade e tecnologia. Somos laboratório. Somos clínica de fisioterapia. Somos saúde ocupacional. Somos medicina preventiva. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, um lugar de excelência em gestão, humanização e valorização do trabalho médico. É por isso que no cinquentenário da Unimed Erechim, todos os dias são de agradecimento. Aqueles que tiveram coragem para escrever o primeiro capítulo de uma grande história. Aqueles que têm espírito empreendedor para crescer. Aqueles que têm ousadia para avançar além do sonho. Aqueles que têm sensibilidade e força para encarar o maior desafio mundial deste tempo. Aqueles que acreditam no nosso jeito de cuidar. Aqueles que surpreendem com cocriação. A todos vocês que com suas histórias transformam a vida da Unimed Erechim, muito obrigada. Surpresas de Natal Master Sonda Shopping. Concorra a 5 vales presente de R$ 2.500 para celebrar o Natal com presentes de lojas surpresas do shopping. A cada R$ 50 em compras, ganhe um cupom. No Master Sonda Shopping tem surpresas de Natal. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante e que chama a atenção de muitas mamães e papais aí que têm crianças nas escolas do nosso município. A gente vai falar sobre a síndrome mão-pé-boca. Para falar sobre este assunto está aqui conosco o Dr. Fernando Ferri, que é pediatra e atende no Centro Hospitalar Santa Mônica e vai nos orientar de como proceder nestes casos e entender o que realmente é isso. Bem-vindo, doutor. Boa noite, Sandra. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim. Um momento bem oportuno para a gente conversar sobre esse assunto, né? Bom, a doença mão-pé-boca é uma doença viral, uma doença, então, que tem uma característica de ter uma alta transmissibilidade, né? Essa doença ela é ocasionada pelo vírus Coxsackie, que é um vírus da família dos enterovírus, né? Então é um vírus que ele habita o trato gastrointestinal dos seres humanos, né? Sim. É uma doença então que acomete principalmente as crianças, né, abaixo de 5 anos de idade, e o quadro clínico normalmente ele inicia com febre por 2, 3 até 5 dias e posteriormente aparecem então as lesões, surgem as lesões, né? Essas lesões comumente elas se localizam nessas áreas então pelo qual a doença tem o seu nome, né? Nas mãos, nos pés e na boca, né? Mas as lesões elas podem surgir em demais partes do corpo, né? Como regiões do períneo, regiões de pele mais expostas, né? Essa doença ela tem então como característica essas lesões muito dolorosas, né? Principalmente quando elas fazem parte então da cavidade oral, das mucosas, né?
Em relação, então, já ao tratamento, né, a gente basicamente não existe nenhum tratamento específico, né? O tratamento ele se compõe, então, de medicações sintomáticas para dor, para febre, né? Então, analgésicos, antitérmicos. Algumas situações as crianças podem apresentar lesões, principalmente por escoriações ocasionadas pela coceira, né? As crianças muitas vezes podem coçar, bastante. Pode apresentar coceira também associada, né? Então, nessas situações a gente acaba, então, prescrevendo, orientando medicações antihistamínicas, né? Antialérgicas. Essas lesões, né? Normalmente, o período de incubação do vírus, melhor dizendo, ele dura em torno de 5 a 7 dias, né? E a transmissibilidade, geralmente, até 4 semanas a gente pode observar. Então, muito importante, né? Então, em relação da parte do tratamento, além, então, das medicações que eu acabei descrevendo, a gente precisa fazer uma hidratação bem importante em relação à criança, né? Justamente pela dificuldade da criança se alimentar, então a gente orienta líquidos mais frios, líquidos mais gelados, uma dieta mais branda, né? E geralmente também a gente orienta, muito importante, o tempo de permanência em casa, né? Como essa doença ela tem uma alta transmissibilidade, né? Então a gente orienta que as crianças, né, acabam não indo para a escola. Então os pais necessariamente devem fazer uma avaliação médica, né, com o seu pediatra e o tempo ali, pelo menos 7 dias de isolamento em casa, né? Pois é, doutor. Quando ela acontece na região da boca, ela fica avermelhada? Como é que a mãe começa a identificar que a criança está com isso? Geralmente, né, então a criança ela começou com quadro febril por 3 a 5 dias, né, e é após o surgimento dessas lesões. As lesões elas podem se tornarem presentes, então, na cavidade perioral, então, na região fora da boca, né, e internamente como aftas, né, como lesões aftoides, né. Então ela pode ser muito confundida também com uma afta. Com uma afta oral, exatamente isso. Então a criança normalmente acaba se alimentando muito pouco, uma recusa alimentar, né, e basicamente a criança acaba aceitando líquidos, né, principalmente líquidos mais frios, que acaba então dando um certo conforto em relação à parte alimentar da criança, né. Geralmente, quando acontece isso na escola, não é só em uma criança, são várias crianças. E tem sido assim em períodos sazonais isso também. Exatamente, né? Agora, durante o tempo da pandemia, as crianças acabaram não indo para a escola, então a gente viu uma redução muito importante, né, das lesões mão, pé, boca e das demais doenças virais, né? Então, pela proximidade das crianças, né, no convívio ali escolar, então isso é muito suscetível, né, à transmissão de criança para criança, né? Então, a sazonalidade, então, períodos de temperaturas mais baixas no inverno, né, que as crianças ficam mais acomodadas, mais próximas, então é o período que mais se observou, então, ou se observa o surgimento das lesões e da doença como um todo, né? Não tem como diagnosticar de cara qual é a criança que está transmitindo, claro, porque são muitas crianças juntas e de repente 2, 3 começam a apresentar o problema no mesmo instante, e daí? Exatamente. Exatamente isso, né? O diagnóstico, né, ele é essencialmente clínico. Então, o pediatra, né, o médico que está fazendo a avaliação, ele não vai ter dúvida que são lesões muito sugestivas dessa doença, né? Então, não há nenhuma necessidade de fazer uma coleta das lesões, um exame de sangue, né? Então, clinicamente, né, com uma boa anamnese, com uma boa avaliação, um bom exame físico, o médico já tem a condição de fazer o diagnóstico, né? E a partir desse momento já fazer, então, as orientações pertinentes. Por que esse vírus ele se aloja nas crianças? É imunidade baixa? O que influencia? Na verdade, assim, tem uma situação também em relação à imunidade, né, que muitas vezes a criança, ela existe um período de crescimento dessa imunidade, né, mas o que mais nós acreditamos seria o contato mais íntimo, né, que a criança na fase escolar ela acaba tendo, né, comparativamente com o adulto, né, os cuidados de higiene também, como é uma doença viral, todos os cuidados de higiene que nós já conhecemos em relação à lavagem de mãos, o distanciamento, né, a higienização dos materiais, enfim, dos brinquedos, né, então por essa diferença, assim, em relação, por exemplo, aos cuidados que o adulto tem no seu dia a dia, fica então mais comum e a transmissão ela acontece de uma forma mais rápida, né, e mais objetiva, mais direta. Nós também tivemos aqui na nossa região um surto de diarreia, várias crianças com diarreia, vômito.
É uma outra bactéria também? É uma coisa que vamos ter que conviver de repente? Então a diarreia, né, a gastroenterite, ela pode ter uma característica viral ou uma característica bacteriana, né? A transmissão, da mesma forma, ela se faz, então, através de contato direto, né? Contato, então, com saliva, com líquidos corporais, né? Então, se faz muito presente também nessas situações em relação à proximidade, né? Nas creches, então, nos locais onde acontece, então, um acúmulo de pessoas, né? E nas escolas digamos assim, um local que é bem propício para essas situações, né? Em relação agora ao verão, né? Estamos chegando ao verão, então, em relação às piscinas, em relação aos locais comuns, as viroses também, elas podem ser uma doença, enfim, que comum assim nessa nossa fase, nesse nosso período da estação do ano, né? É verdade. Outra coisa que também pode causar virose é que a criança leva o lanche na lancheira. Porém, na hora de comer, na hora do lanche deles, eles misturam tudo. De repente, o ambiente já está sujo, já está contaminado. Perfeito. E isso pode ocasionar essas viroses. Sem dúvida, né? Existe uma socialização ali da comida, né? Uma socialização dos brinquedos. Então, tudo isso acaba sendo um meio muito propício, né? Para a propagação desses quadros virais, né? Então, assim como a doença mão-pé-boca, né? As viroses intestinais também são muito comuns, né? E a transmissão também se dá de uma forma muito semelhante. Mas que bom que tudo são situações assim altamente a resolução, os tratamentos são muito eficientes, né? E acaba então se resolvendo sem nenhuma situação em particular, nenhuma consequência mais importante, né? Verdade. E agora a gente já começa a chegar aí no final do ano letivo, as crianças têm aquele período de férias e descanso, porém existem as colônias de férias, também é um ambiente escolar, porém mais ao ar livre e que acaba, às vezes, até uma picada de um inseto causando um problema numa criança. Exatamente, né? Então, em relação, por exemplo, às picadas de insetos, agora nesse período, então, são muito comuns, né? Sim. Principalmente pela estação do ano, as crianças vão em atividades ao ar livre, né? Mas diga-se de passagem que é muito importante essas atividades, né? Claro. Principalmente agora, então, em relação à liberação, né? Em relação à questão da pandemia, né? Então, a gente observou muitas situações das crianças muito tempo em casa, ficarem muito tempo ociosas, né? Aumento de ganho de peso. Então, essas atividades, elas são muito importantes, né? Em relação, por exemplo, às picadas de insetos, muitas vezes nós observamos no consultório, né? Na maioria das vezes são situações localizadas, né? Situações pontuais, alguma reação um pouquinho mais importante, né? É sempre importante fazer a avaliação médica, né? Para ver se há necessidade de fazer alguma medicação específica, passar alguma pomada, algum tratamento tópico, né? Mas isso é tudo muito comum e a gente acaba vendo no nosso dia a dia. Doutor, você tocou no assunto da pandemia. É uma dúvida que eu acho que muitas pessoas também têm. Por que o vírus não se aloja no organismo das crianças? Na verdade, assim, todo ser humano ele é suscetível a adquirir, a se contaminar com o vírus, né? Vários estudos, né, acabou-se fazendo, enfim, e as conclusões ainda estão em andamento, né? Uhum. Existe muita diferença, como já comentei anteriormente, em relação à imunidade das crianças em relação ao adulto, né? Então, a reação frente ao vírus acaba tendo diferenças, né, em relação à faixa etária mais adulta, né? Então, o que nós observamos, né, que as crianças acabaram se contaminando também, assim como adulto, né? Mas a gente não observou nenhuma situação mais complexa, mais grave, né? A maioria das crianças acabaram desenvolvendo sintomas muito leves, né? Além disso, sintomas gastrointestinais, então diarreias, né? Semelhantes a um quadro de uma virose intestinal e situações respiratórias muito pouco, né? Claro que todos os cuidados em relação à prevenção da propagação do vírus é o mesmo, né? O isolamento também é o mesmo, né? Mas tratamentos específicos, né? Por exemplo, como acontece, né, em relação à faixa etária adulta, isso a gente acaba não tendo, não existe um protocolo, né, com medicações específicas, né? Então basicamente a criança, e também na sua maioria, acaba passando pela doença sem apresentar nenhum sintoma, né?
Recentemente foi cogitado que as crianças até 12 anos teriam que tomar a vacina. Qual é a sua opinião como pediatra? Com certeza a vacina ela teve um impacto muito grande, né, em relação a como a pandemia foi conduzida, né? Sim. Então a redução do número de casos, né, em relação à diminuição das internações. A gente vê isso não de forma apenas regional, apenas localizada na nossa cidade, né? Então houveram reduções no mundo inteiro, no Brasil inteiro, né? Então, em relação à vacina, com certeza é o meio mais eficaz para a gente combater essa pandemia, né? Como é uma vacina composta por vírus, não vírus vivos, né? Semelhante, por exemplo, à vacina da gripe, ela não vai ocasionar doença, né? Então, com certeza, a vacina na faixa etária pediátrica também terá um benefício muito grande, né? Claro que existem algumas particularidades que ainda estão sendo avaliadas, né? Mas eu sou totalmente a favor da vacinação, né? Para faixas etárias menores, dos 12 anos, inclusive, né? E com certeza terá um benefício muito grande em relação à faixa etária pediátrica. Alguma vacina específica ou as 4 vacinas que a gente tem disponível, todas têm o mesmo composto e o mesmo benefício? Existem algumas diferenças, assim, que são muito, basicamente, em relação a efeitos colaterais, né? Sim. Mas não acredita-se, né? Claro que os estudos ainda estão em andamento, que não vai haver nenhuma diferença, não vai haver nenhuma diferença em relação a um tipo determinado de vacina para fazer claro que existem algumas diferenças em relação às gestantes, né? Sim. Algumas vacinas são importantes, né? São específicas, principalmente que concernem então a efeitos colaterais, né? Mas a princípio não tem nenhuma situação pontual assim diga-se de registro assim importante, né? Ok, muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e já retorna. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Vem pro Anive premiado Master. São 50 mil em compras, vem aproveitar. É festa de ofertas, de economia, muitas chances de ganhar. Vem pro Aniver Premiado Master. São 50 mil reais em compras. Sorteios todos os sábados. Cada 80 reais no Clube Master vale um cupom. São 50 sorteios de R$1.000 e muitas chances de ganhar. Master Supermercados, 47 anos. Vem pro Aniver Premiado Master. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre a área da pediatria, começamos falando sobre mão, pé, boca, já falamos sobre vacina e assim a gente vai trazendo informação que interessa a todas as mamães. Principalmente agora, né, doutor, que a gente está chegando no verão, a gente já não consegue mais segurar a criançada dentro de casa. Eles querem piscina, eles querem aventura, eles querem emoção. Exatamente. E que bom que seja assim, né, Sandra? Porque é um período assim que... o contato, né, com ambientes mais abertos, né, então tudo isso ele é tão bom para o corpo quanto para a mente, né, não só do adulto como da criança também, né. Todos gostam. Todos gostam, né. Claro que agora nesse período então, do verão que está se iniciando, né, existem alguns cuidados que são bem importantes, né. Por exemplo, o uso de repelentes, né, o uso de protetores solares, né. Então isso é de grande importância sem dúvida nenhuma, né. Em relação, por exemplo, à aplicação, o uso de protetores solares, né? Habitualmente, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orienta o uso a partir dos 6 meses, né? Então, existem várias marcas no mercado, né? Um fator de proteção, principalmente acima de 20, né? Então, na faixa etária pediátrica. Sim.
A aplicação ela deve ser feita, então, pelo menos 30 minutos antes da exposição solar, né? E muito importante, que eu acabo sempre orientando no meu consultório para os meus pacientes, que evitar aqueles horários que são de pico, né? Os horários assim, meio-dia, enfim, até que são de piscinas, que são da praia, né? Então, aqueles horários de pico não é um horário interessante assim para levar a criança a ter essa exposição solar, né? Proteções mecânicas, então aquelas roupas mais adequadas, mais protetivas, né? Então também são muito importantes, principalmente as crianças, né? Mas tudo isso são situações assim que a gente sempre deve estar lembrando, né? Porque é muito importante, principalmente agora na chegada do verão, né? Verdade. E essa questão aí também da criança olhar a água, já querer estar lá curtindo a piscina, brincando. Muitas vezes sai dali no final da tarde com uma dor de garganta, uma dor de ouvido. Como é que a gente resolve esse problema para que a criança aproveite sem passar por esses períodos difíceis? Então, assim, sempre salientando que é muito importante assim, a criança estar sempre sob a supervisão de um adulto, né? Em relação à piscina, em relação à profundidade da piscina, né? Sempre ter atenção em relação ao período da maior insolação diário, né? Então, os horários de pico, como eu falei anteriormente, e principalmente cuidar o clima, como está no dia, né? Se for um dia chuvoso, um dia com frio, um dia com vento, né? Então tudo isso acaba favorecendo daqui a pouco a surgir alguma situação de resfriado, enfim, né? Muito importante também pais que tenham alguma criança que já esteja com algum sintoma respiratório, mesmo que leve, mesmo que simples, né? Evitar de levar a criança, né, na piscina, enfim, justamente por uma forma de proteção dessa criança e também uma proteção das demais crianças que estarão ali no mesmo ambiente, né? Após, então, a criança brincar, a criança ter sua atividade ali na água, né? Sempre, se possível, dar um banho na criança posteriormente, então, ao uso ali da piscina, né? E aquecer bem a criança, né? Posteriormente, com uma roupa bem adequada, enfim. São cuidados bem simples, mas que são bem importantes nessas situações. Geralmente criança não gosta de chinelo no pé. Aquele piso quente, contato com a água, pode trazer de repente um problema de bexiga na criança? Geralmente assim, o que mais acontece, né, essas mudanças bruscas de temperatura, né, temperaturas mais baixas principalmente, né, é importante assim em relação a algum desconforto, né. A gente sempre orienta também pela função daqui a pouco de uma queda, né, então é bem comum sempre calçar a criança, né? Sim. Sempre estar acompanhando, sendo acompanhada por um adulto, né? Mas não que vai ocasionar, por exemplo, uma infecção, né? Então, os cuidados, assim, eles são de uma forma mais ampla, assim, de uma forma geral, né? A troca do biquíni nas meninas, ele tem que acontecer durante 2 vezes no dia? Porque geralmente a mulher, ela tem que ter esse cuidado. Isso. E a criança, a menina? A menina também é da mesma forma, né? O que pode ocasionar, digamos assim, uma infecção, né? Seria o tempo, né, que o biquíni molhado está presente no corpo da criança, né? Se for daqui a pouco a criança está após ali a atividade na água, daqui a pouco ela vai se expor ao sol e acaba secando, né? A vestimenta não há nenhum problema, né? Sim. O mais importante é daqui a pouco se a criança for se manter num local mais fechado, né, em que a umidade, né, na vestimenta se faz presente, então sim, aí é necessário fazer a troca para evitar infecção urinária, por exemplo, que é uma das principais consequências que pode acontecer, né. E a dor de ouvido por repetição? As dores de ouvido, né, são situações assim que também são mais comuns nessa fase, né. Daqui a pouco algum mergulho, né, pode entrar então água dentro do conduto auditivo, mas habitualmente, né, pela formação anatômica, né, do ouvido, então normalmente essa água ela acaba sendo eliminada, sendo absorvida, né, do organismo. Então, algumas situações, né, se a criança já tem alguma predisposição, né, alguma infecção de ouvido de repetição, alguma situação de alergia, de atopia, uma criança que tem quadros respiratórios, alguma situação de asma, né, então tudo isso pode, sem dúvidas, ser um fator predisponente, assim, para desenvolver algum quadro, né, infeccioso, né. A gente gosta muito de coisa gelada no verão. Qual o cuidado que as mães devem ter com sorvete, água gelada, refrigerantes e sucos?
Assim, ó, uma temperatura adequada seria uma temperatura fria, né? Então, não necessariamente deve estar no congelador, né, para oferecer para a criança, né? Então, a situação mais comum, assim, mais simples, seria uma temperatura ambiente, né? Um ambiente refrescado, então essa é a temperatura mais adequada, né? Claro que fornecer um sorvete, oferecer um picolé, até normal, assim, né? Sim, todos nós, assim, faz parte, né? Na infância, dos adultos, né? Então, isso não tem nenhum problema, né? Então, o importante é manter um equilíbrio aí, não muito gelado, para não dar nenhum problema para a criança. Um sorvete, eventualmente, um picolé, isso não tem problema nenhum. Doutor, voltando um pouquinho lá no assunto que nós começamos falando de Covid, mas eu gostaria de te perguntar também a importância de fazer todas aquelas vacinas que estão estipuladas por faixa etária na criança. Precisamos estar atento a isso, principalmente quem tem filho pequeno? Sem dúvida nenhuma, Sandra. Essa é uma pergunta, assim, bem importante, né? E que faz parte do dia a dia do médico pediatra, principalmente, né? Então, durante o ano, né, existe então um calendário vacinal que nas UBSs, na rede particular, essas vacinas são feitas, né? Então, a primeira vacina que é feita é logo após o nascimento, que é a primeira dose de hepatite B. Então, a criança já sai do hospital com essa vacina realizada, né? Posteriormente, depois é feita a BCG, que tem até 30 dias após o nascimento, né? E essa vacina é sempre feita na rede pública, não existe a realização dessa vacina na rede particular, que é a vacina que fica a marca no braço, né? Sim. E posteriormente, depois as vacinas são feitas com 2, com 3, com 4, com 6, né? Com 9 meses, que é a vacina da febre amarela, e depois com 1 ano, que é o reforço da pneumo, da meningo e da tríplice viral, né? Mais importante, assim, do que eu citar as vacinas, né, em toda consulta médica pediátrica, os pais levarem a caderneta de vacina, né, para o médico fazer a conferência, né, para o pediatra fazer a conferência, né. Mas hoje em dia, felizmente, né, principalmente nas consultas de rotina, né, que os pais acabam criando um vínculo, né, com o médico, um vínculo de confiança, né, raramente, né, acaba passando, né, de fazer as vacinas nos seus períodos adequados, né. Claro que durante a pandemia houve muito reduções, assim, das consultas, né, e algumas vacinas acabaram deixando de serem feitas, né. Sim. Mas à medida que as consultas acabaram retornando, nas avaliações a gente sempre acaba então detectando, né, se porventura existe alguma vacina que está em atraso, e a gente sempre então orienta a realização, porque é uma proteção que está disponível, né, gratuitamente na rede pública, e que sem dúvida nenhuma ela tem um benefício muito grande em relação ao bem-estar e à saúde das crianças, né? Com certeza. Também tem uma vacina que é própria para evitar a meningite, porém algumas crianças, mesmo tomando essa vacina, têm meningite. Perfeito. O efeito é menor? Na verdade, assim, ó, a vacina contra a meningite, né, ela é feita com 3 meses, com 5 meses e depois o reforço com 1 ano. É a meningo C, né? Na rede pública, então, é a meningo C, que é a cepa mais prevalente das meningites. Mas, além disso, na rede particular, existe a possibilidade da gente fazer a vacina ACWY e também a vacina contra a meningo B, né? Que são cepas também que são presentes, né, que podem ocasionar também os sintomas de meningite, né. O que acontece? Existe uma diminuição da propagação desse patógeno, né, e em algumas situações acaba prevenindo realmente do surgimento da doença, né. Então, além de diminuir a propagação desse patógeno, acaba então reduzindo o surgimento da doença de forma clara e objetiva, né? Então, a meningite é uma doença muito grave, né? Sim. Que tem uma consequência muito forte, né? Uma letalidade, uma morbimortalidade muito, muito importante, né? Então, a realização da vacina contra a meningite acaba, então, reduzindo a chance dessa criança adquirir o patógeno, né? E muito importante, então, acaba, então, não adquirindo a doença se, porventura, entrar em contato com o patógeno da meningo, né? Uma doença que dá somente em crianças ou em adolescentes também a predisposição é maior ou menor? É mais comum em crianças justamente por o sistema imunológico ainda não está totalmente estabelecido. Sim. E as vacinas em muitas faixas etárias ainda não têm sido feitas, né? Então não é que não possa existir na faixa etária mais pré-adolescente ou adolescente, né? Mas é mais comum na faixa etária de crianças menores. Então aqui fica a dica para todas as mamães, ter esse cuidado e essa
atitude de levar as crianças a tomar as vacinas, a fazer a coisa como deve ser feito, seguir aquele calendário e aproveitar essas oportunidades que o próprio SUS oferece. Exatamente isso, né? Então, além do cuidado, né, do cuidado, enfim, do pediatra em relação à caderneta vacinal, nas UBSs, no sistema de vacinas, no setor de vacinas, então existe um controle muito grande, assim, existe um registro na caderneta da criança, né? Então é muito pouco provável, né, que essa informação de forma clara e objetiva não esteja sendo passada para a família, né? Então a importância ela está muito bem estabelecida, né? E os meios de informações eles estão sempre debatendo e salientando a importância de sempre manter o calendário vacinal atualizado, né? Verdade. Doutor, muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui na TV para a gente falar de um assunto e acaba falando de vários assuntos. E acho que é assim até no consultório, né? As mães chegam com uma dúvida, já perguntam outra coisa e dessa forma a gente aprende a lidar com as situações do dia a dia que, infelizmente, elas acontecem e com criança tudo é possível também, né? Verdade, Sandra. Eu que agradeço a oportunidade de vir até aqui conversar com você, com os telespectadores. São assuntos bem importantes que é do dia a dia do pediatra. Me coloco sempre à disposição para novas vindas aqui. É um prazer muito grande. Muito obrigada. E a todos vocês, uma boa noite. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Surpresas de Natal Master Sonda Shopping. Concorra a 5 vales presente de R$ 2.500 para celebrar o Natal com presentes de lojas surpresas do shopping. A cada R$ 50 em compras, ganhe um cupom. Master Sonda Shopping tem surpresas de Natal. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você.